E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Neste final de semana nós teremos o Grande Prêmio de Abu Dhabi 2021. É a decisão do título mundial dessa temporada e que pode vir a se tornar uma das maiores decisões de campeonato mundial da história da Fórmula 1. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a história do Grande Prêmio de Abu Dhabi e vamos falar também sobre o que podemos esperar dessa grande decisão do campeonato mundial, até com base em outras decisões parecidas que aconteceram no decorrer da história da Fórmula 1, para nós termos alguma ideia do que pode acontecer nesse próximo domingo. O Grande Prêmio de Abu Dhabi entrou no calendário do Campeonato Mundial de Fórmula 1 no ano de 2009. De lá para cá, em todos os anos, nós tivemos grandes prêmios de Abu Dhabi nos calendários do Campeonato Mundial, sempre compondo as provas finais da temporada, na maior parte das vezes sendo a última corrida do ano. Quando não foi a última, sempre ficou ali entre as 2 ou 3 últimas provas de cada temporada. Todas as edições do Grande Prêmio de Abu Dhabi foram realizadas no circuito de Yas Marina. É um circuito moderno, um autódromo bem estruturado, mas que em termos de corrida sempre ficou devendo um pouco. A maior parte das corridas realizadas em Yas Marina até os dias de hoje foram corridas monótonas, com poucas disputas na pista. Até a última corrida realizada no Campeonato Mundial de 2020, no ano passado, era um circuito com poucos pontos de ultrapassagem e onde os pilotos têm dificuldade de andar próximos uns dos outros, principalmente nos trechos que precedem os pontos de detecção do DRS, que é onde permitiria os pilotos conseguirem uma manobra de ultrapassagem logo para frente. Então, para termos ultrapassagens no circuito de Yas Marina até o ano de 2020, praticamente era só quando tínhamos muita diferença de equipamento, onde o carro que estava atrás estava rendendo muito mais do que o carro da frente. Em disputas com condições de carros mais iguais, as ultrapassagens ficavam bem difíceis. Por estes motivos é que foram realizadas alterações no traçado do circuito para essa temporada, para o Grande Prêmio de Abu Dhabi 2021, exatamente com o objetivo de aumentar a possibilidade de os carros andarem mais próximos uns dos outros, principalmente nos pontos que antecedem as retas. E essas mudanças acabaram deixando o circuito bem mais rápido do que ele era anteriormente. Com certeza vai baixar bastante os tempos de volta e vai aumentar a velocidade média da prova, em relação ao que tínhamos como padrão nos anos anteriores, até o Grande Prêmio de Abu Dhabi 2020. O maior vencedor da história do Grande Prêmio de Abu Dhabi é o inglês Lewis Hamilton, que já tem 5 vitórias conquistadas no circuito de Yas Marina. O alemão Sebastian Vettel venceu 3 vezes o Grande Prêmio de Abu Dhabi, é o segundo piloto com mais vitórias. Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas, Max Verstappen e Nico Rosberg têm uma vitória cada, sendo que o Max Verstappen venceu o último Grande Prêmio de Abu Dhabi, que foi realizado em 2020, e o alemão Nico Rosberg é o único vencedor dos grandes prêmios de Abu Dhabi que não está mais em atividade, não está mais correndo. Tirando o Nico Rosberg, todos os outros pilotos que venceram grandes prêmios em Abu Dhabi seguem em atividade. O Kimi Raikkonen, claro, não estará mais em atividade após o Grande Prêmio de Abu Dhabi 2021, mas por enquanto ele ainda está em atividade. O Hamilton também é o recordista de pole positions conquistadas em Abu Dhabi. O Hamilton tem 5 poles conquistadas. Nenhum piloto brasileiro venceu o Grande Prêmio de Abu Dhabi no decorrer da história, mas vale um destaque aqui para o Felipe Massa, que cruzou a linha de chegada na 2ª posição no Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2014. Era o primeiro ano do Felipe Massa na Williams, um ano em que a Williams tinha um bom carro na temporada, e o Massa conseguiu ali o melhor resultado de um brasileiro em um Grande Prêmio de Abu Dhabi, um 2º lugar. E em relação a brasileiros ainda, foi no Grande Prêmio de Abu Dhabi 2020, no ano passado, que pela última vez nós tivemos um brasileiro correndo na Fórmula 1. Pietro Fittipaldi, correndo pela Haas, substituindo o Romain Grosjean, que tinha sofrido um grave acidente no Bahrein. O Pietro Fittipaldi correu o Grande Prêmio de Abu Dhabi 2020 e cruzou a linha de chegada no final da prova na 19ª posição. O Grande Prêmio de Abu Dhabi, no decorrer da história da Fórmula 1, já foi palco de decisões de títulos mundiais, mais especificamente em 2 ocasiões. No ano de 2010, nós tivemos uma decisão de campeonato sensacional em Abu Dhabi, com a conquista do primeiro título mundial do alemão Sebastian Vettel na Fórmula 1 e
E a corrida que ficou marcada pelo Fernando Alonso, que era o favorito a levar o título mundial de 2010, correndo pela Ferrari, andando atrás do Vitaly Petrov, da Renault, por 40 voltas no decorrer da prova, sem conseguir fazer a ultrapassagem. E nós tivemos outra decisão de título mundial no Grande Prêmio de Abu Dhabi 2016, onde o alemão Nico Rosberg conquistou o seu único título mundial, cruzando a linha de chegada na segunda posição, logo atrás do inglês Lewis Hamilton, seu companheiro de equipe e rival na busca pelo título daquele ano. Neste final de semana nós teremos o 13º Grande Prêmio de Abu Dhabi, a última prova da temporada e a terceira vez que será palco de uma decisão de título mundial na Fórmula 1. Max Verstappen e Lewis Hamilton estão empatados na tabela de pontos do Mundial de Pilotos, e esse empate entre os dois mostra bem o que foi toda essa temporada como um todo, uma temporada extremamente disputada, com várias trocas na liderança do campeonato mundial no decorrer do ano e muitas disputas acirradas na pista. O Max Verstappen tem uma leve vantagem para essa decisão, ele tem 9 vitórias conquistadas contra 8 vitórias do Lewis Hamilton. Para caso de empate nos pontos, a quantidade de vitórias é critério de desempate. A última vez que dois pilotos chegaram à última corrida da temporada empatados em número de pontos na liderança da tabela do Mundial foi no ano de 1974, onde o suíço Clay Regazzoni, da Ferrari, e o brasileiro Emerson Fittipaldi, da McLaren, chegavam na última corrida do ano, no Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Watkins Glen, com 52 pontos conquistados cada um. Quem chegasse na frente seria o campeão mundial. E nessa última prova do Campeonato Mundial de 1974, teve enrosco na pista entre os dois rivais pelo título. Os dois largaram lado a lado no grid, o Emerson na 8ª posição e o Regazzoni na 9ª. Logo na largada, o Regazzoni passa o Emerson e ainda no decorrer da primeira volta, o Emerson vai para cima do Regazzoni para buscar a posição de volta. Nessa disputa, em uma tentativa de ultrapassagem do Emerson em cima do Regazzoni, o Regazzoni botou a Ferrari para cima da McLaren do Emerson e acabou pressionando o Emerson Fittipaldi para fora da pista. Quando o Emerson percebeu que ele quase estava colocando as 4 rodas do carro na grama e ele estava prestes a rodar e ficar para trás, o Emerson joga o carro para cima da Ferrari do Clay Regazzoni, fazendo o suíço desviar para não colidir, espalhar na curva e acabar ficando para trás. A partir daí, o Emerson abre vantagem em cima do Regazzoni e vai embora para cruzar a linha de chegada na 4ª posição e conquistar o seu segundo título mundial. O Regazzoni, no decorrer da prova, acabou tendo problemas na Ferrari e chegou apenas na 11ª posição. Então, para todos que estão ansiosos para saber se vai haver algum enrosco entre os dois postulantes ao título mundial neste final de semana, saibam que na última vez que nós tivemos uma situação parecida, teve enrosco sim. Não foi nada grave, nada que foi determinante para a definição do título naquela ocasião, mas teve enrosco. Em todos esses momentos de decisão, em que existe equilíbrio entre os rivais, a probabilidade de a disputa ser forte na pista sempre é grande. Eu já citei várias vezes aqui no canal que em briga pelo título mundial, os caras buscam, além dos limites, os elementos necessários para chegar ao título. O Piquet, em 1987, disputando o título com o Mansell, chegou ao ponto de perturbar o Mansell dizendo que a esposa dele era feia, para estressar o cara, tirar a concentração e fazer o Mansell perder rendimento na pista. Olha onde os caras vão buscar elementos que deem alguma vantagem, de alguma forma. Chega a ser surreal. E a possibilidade de termos um título definido por um acidente entre Hamilton e Verstappen é real. Se os dois se encontrarem na pista para disputar a posição, essa disputa com certeza vai ser dura. E aí nós podemos ter um acidente. Eu não acredito que o Verstappen vá jogar o carro propositalmente em cima do Hamilton, até porque ele sabe que se ele fizer isso, o maior prejudicado vai ser ele. Se for uma manobra proposital, descarada, a FIA exclui o piloto do campeonato. Mas a chance de ter um enrosco entre os dois, por conta de uma disputa forte dos dois na pista, é grande, como aconteceu em Silverstone e como aconteceu em Monza, que na minha opinião não foram acidentes propositais, foram resultado de disputas muito fortes que acabaram ultrapassando os limites. E aí a FIA vai ter que ser bem sensível e muito clara em uma possível análise, em caso de um acidente desse tipo. E é aí que eu vejo um problema, porque se tem uma coisa que tem faltado para a FIA nessa temporada
é clareza nas decisões que vêm sendo tomadas. Mas como eu disse, existe uma possibilidade de acontecer um acidente entre os dois se os dois se encontrarem na pista. E aí eu acredito que para isso acontecer vai depender muito do que a Red Bull conseguir entregar nesse final de semana, principalmente em termos de estratégia de corrida. A Mercedes está num momento bem melhor em termos de equipamento, e se as coisas continuarem exatamente iguais às últimas corridas, vai depender muito da criatividade da Red Bull para colocar o Verstappen na frente, como aconteceu no último domingo, o Grande Prêmio da Arábia Saudita. O Verstappen só ficou na frente do Hamilton porque a Red Bull não chamou o Verstappen para fazer a troca de pneus no decorrer do safety car, o que seria o mais óbvio a se fazer ali naquele momento. E depois, na segunda relargada também, o Verstappen pulou na frente do Hamilton novamente, porque a Red Bull colocou ele na pista com pneus médios. O óbvio seria ter colocado ele na pista com pneus duros, mas eles saíram da obviedade para fazer o Verstappen ir para frente e a partir daí ver o que acontece. Então, se nós vimos disputa entre os dois no Grande Prêmio da Arábia Saudita, na pista, foi porque a Red Bull achou formas de colocar o Verstappen na frente do Hamilton em algum momento. Se eles tivessem seguido a cartilha normal da corrida, teria sido como foi o Grande Prêmio do Qatar. O Verstappen nem chegaria perto do Hamilton durante toda a prova. Então nós temos uma grande probabilidade, na minha opinião, de vermos uma corrida em que o Hamilton dispare na frente e vença sem maiores percalços pelo caminho. Lá no início do ano, pouco após o início da temporada, quando a Red Bull mostrava ter um carro melhor do que o carro da Mercedes. Eu afirmei várias vezes aqui no canal que mesmo a Red Bull tendo um carro melhor ali no início, eu acreditava em título mundial do Hamilton no final do ano. Eu disse que eu torceria para que a Red Bull e o Verstappen mantivessem um bom desempenho, principalmente para nós termos a possibilidade de uma outra equipe chegar a um título mundial antes da troca do regulamento, para que não ficassem todos os títulos desse regulamento atual nas mãos da Mercedes. Mas eu não acreditava que a Mercedes não fosse evoluir e buscar a Red Bull no decorrer do ano. Aí já depois da metade da temporada, eu disse que eu via o Verstappen pronto para ser campeão, merecendo buscar o seu primeiro título mundial. Pela quantidade de vitórias que ele vinha conseguindo buscar, o quanto ele vinha andando na frente nas corridas e o quanto ele vinha andando bem também, belas pilotagens no decorrer de várias provas. E aí chega o Hamilton na reta final da temporada, juntando todo o seu talento com a melhora de desempenho do carro da Mercedes, fazendo corridas espetaculares e a melhor performance do ano, na minha opinião, que foi no Grande Prêmio do Brasil. Nenhum outro piloto no decorrer do ano fez uma performance como o Hamilton fez ali naquela corrida. E essa melhora absurda do Hamilton no final faz ele chegar na última prova do campeonato com plenas condições de conquistar o título mundial da temporada, que há 4 provas atrás parecia ter ido embora. O que esses dois caras vêm fazendo nessa temporada é um absurdo. No decorrer de todo o ano foi um exagero de bom desempenho por todos os lados. Lógico que tiveram erros, tiveram equívocos, mas isso faz parte do trabalho. No geral, o saldo é muito positivo para todo mundo. Eu acredito que o título mundial vai ficar com quem tem que ficar. Qualquer um dos dois é merecedor do título. O caneco vai estar em boas mãos, não importando quais forem essas mãos. E o vice-campeão dessa temporada, com certeza, vai ser lembrado como o maior vice-campeão da história da Fórmula 1. Eu fico aqui na minha torcida para que, se o título for para as mãos do Hamilton, que seja em uma corrida como fez o francês Alain Prost, lá na temporada de 1986, na última corrida daquele ano, no Grande Prêmio da Austrália, com velocidade e perícia na pista, sem se preocupar com a corrida dos outros, pensando na sua vitória e nada mais. E se o título for para as mãos do Verstappen, que seja como foi o Grande Prêmio da África do Sul, de 1983, onde a criatividade e a inteligência do Nelson Piquet e da sua equipe foram fundamentais na última prova da temporada para deixar os adversários para trás e chegar ao seu título mundial. Se a história se desenrolar dessa forma, ou pelo menos parecida com isso, não importa para quem for o título, vai ser com merecimento e nós teremos um espetáculo para assistir. Escala cósmica.